É muito comum a gente pensar que a ciência, incluindo aí as disciplinas de humanas e arqueologia, funciona como uma grande lupa. Com certeza, a gente imagina logo aquele pesquisador clássico, né? Exato. Aquele cara ajoelhado na poeira, olhando para as evidências sujas de terra. E aí os fatos simplesmente saltam aos olhos, puros, neutros e totalmente objetivos. Mas a grande questão é, e quando essa lupa, na verdade, funciona como um espelho? Pois é, e quando um pesquisador, tipo, super bem treinado, olha para as ruínas milenares de uma cidade e, em vez de ver o passado, acaba vendo só o reflexo das próprias teorias modernas. Nossa, essa é sem dúvida a armadilha perfeita da vida intelectual. O viés de confirmação é uma coisa tão sutil, sabe, e tão sedutora, que até os acadêmicos mais brilhantes escorregam nisso sem nem perceber. E quando isso acontece dentro de um trabalho gigantesco, um projeto que consome anos de pesquisa, o resultado é a construção de um castelo de cartas. É fascinante de se observar. Especialmente quando esse castelo começa a desmoronar sob a análise crítica dos pares, né? Com certeza. E o nosso mergulho profundo de hoje entra exatamente nessa sala de dissecação. É um verdadeiro drama de bastidores acadêmicos. É um prato cheio para quem gosta de entender como a ciência é feita na prática. Nós temos em mãos as transcrições de 2 pareceres críticos que são, assim, implacáveis. Eles avaliam uma tese de doutorado defendida na USP, a Universidade de São Paulo, em 2015. Escrita pelo Rodrigo Pereira da Silva, certo? Isso mesmo. E o título do trabalho já tem um peso enorme. Chama-se A Interação Cultural entre Judaísmo e Helenismo a partir da Organização do Espaço em Dura Europos. Um título de respeito. E para quem não está tão familiarizado, é bom avisar que Dura Europos não é só um punhado de pedras velhas no meio do nada. Longe disso, né? É um dos lugares mais impressionantes do mundo antigo. Sim. É frequentemente chamada de a Pompeia do deserto sírio. A história de preservação desse lugar é algo cinematográfico. Foi uma cidade que mudou de mãos várias vezes. Gregos, depois os partas, romanos. Exatamente. Fundada por gregos helenísticos, conquistada pelos partas e depois tomada pelo Império Romano. E o fim dela foi dramático. Lá no ano 256 d.C., a cidade sofreu um cerco massivo pelo Império Sassânida. E aí, no desespero para reforçar os muros contra os ataques, os romanos acabaram soterrando os próprios edifícios colados à muralha. Jogaram toneladas de terra e areia em cima de tudo. Ou seja, na tentativa de salvar a cidade, eles criaram uma cápsula do tempo perfeita sem querer. Impressionante. A cidade caiu, foi abandonada para o deserto, mas aqueles edifícios cobertos pela areia ficaram ali intactos. E a gente está falando de uma sinagoga, uma igreja cristã primitiva e um templo dedicado a Mitra. Tudo incrivelmente preservado até ser escavado nas décadas de 1920 e 30. É literalmente um retrato congelado de uma diversidade cultural gigantesca. Então a tese que estamos analisando tinha uma ambição muito grande em cima desse cenário. Qual era a ideia central do autor? A ideia era provar que a comunidade judaica dessa cidade não vivia isolada no próprio mundo. Segundo a tese, eles viviam em um constante e profundo diálogo cultural, trocando influências com os vizinhos pagãos. O que a gente tem nesses pareceres é um estudo de caso fenomenal sobre como a mente humana processa dados. É sobre aquele perigo constante de forçar os fatos até que eles gritem e confessem o que a teoria pré-concebida quer ouvir. Exato. É uma lição de pensamento crítico que serve para qualquer pessoa. Seja escavando ruínas, analisando dados de mercado ou lendo as notícias de manhã. Então, vamos desempacotar isso tudo. Vamos lá, por onde a gente começa? Precisamos entender a fundação dessa tese. Qual foi a lente, a ferramenta teórica que o autor escolheu para olhar para essa cidade? O que é realmente fascinante aqui é a escolha desse referencial teórico para tentar explicar como os judeus interagiam com essas várias culturas em Dura Europos no século III. O autor decide usar conceitos do pós-colonialismo moderno. Peraí, pós-colonialismo? Para o século III? Sim, ele ancora o trabalho em teóricos super densos, tipo o Homi Bhabha e o Chris Gosden, e traz termos muito carregados, especificamente hibridismo e terceiro espaço. Antes da gente avançar, acho que precisamos de uma tradução para o português claro. O que significa exatamente esse tal de terceiro espaço? É uma boa pergunta. Porque, quando a gente ouve isso, a primeira imagem que vem na cabeça é um pátio físico,
uma praça de alimentação onde todo mundo toma um café junto. É disso que ele está falando? Ou é algo mais filosófico? É um conceito profundamente filosófico e sociológico. Na teoria original do Homi Bhabha, o terceiro espaço não é um lugar no mapa, sabe? Aham. É um espaço metafórico, um campo cultural onde os colonizadores e os colonizados interagem. E dessa fricção surge algo novo, uma identidade híbrida que subverte a autoridade colonial. Ok. É uma teoria brilhante. Mas para o que ela foi desenhada, né? Exatamente. Ela foi criada para analisar o Império Britânico na Índia, a colonização francesa na África, coisas dos séculos XVIII, XIX e XX. O que já levanta uma bandeira vermelha gigantesca logo de cara. Porque essas categorias modernas carregam toda uma bagagem de exploração econômica global, racismo institucional, sistema capitalista. Coisas que não existiam da mesma forma na antiguidade. Claro, a antiguidade romano-parta era complexa, tinha impérios violentos, mas as lógicas de poder funcionavam de um jeito completamente diferente. E esse é justamente o núcleo do anacronismo que os pareceristas apontaram. Os críticos não dizem que a teoria do Bhabha é ruim. Eles dizem que transportar isso de forma crua para o deserto sírio no século III é tipo um salto mortal metodológico. Para visualizar bem isso, imagina tentar rodar um aplicativo de smartphone ultramoderno num computador de mesa da década de 80, aqueles de tela verde. Nossa, uma ótima analogia. O código da teoria do hibridismo pós-colonial exige um hardware social, capitalismo global e tal, que o mundo antigo simplesmente não possuía. A linguagem não traduz. Sim. E se tentar instalar esse aplicativo à força, o sistema inteiro trava. Foi exatamente isso que aconteceu com a análise dos dados na tese. Ele forçou a barra. O autor até tenta se justificar no começo. Ele dedica alguns parágrafos reconhecendo que existe um risco de anacronismo e que é preciso ter cuidado com réguas contemporâneas. Mas, né, tem uma diferença enorme entre ver um buraco na rua e desviar dele. O parecer aponta que faltou mediação teórica. A teoria virou uma moldura rígida. A teoria passou a ditar os fatos. Se a teoria exige um terceiro espaço de fusão intercultural para funcionar, o arqueólogo vai cavar até achar isso, custe o que custe. O pesquisador já sabia a história que queria contar antes mesmo de abrir os relatórios das escavações. Aí os dados reais acabam subjugados. Pois é, e como isso se traduziu na prática da tese? Porque o título fala em organização do espaço. Isso promete uma abordagem mais tátil, focada na geografia da cidade. Sim, o autor alega que usou a arqueologia da paisagem e sistemas de informação geográfica, os famosos SIG. Isso soa super inquestionável. Soa como ciência dura que não deixa margem para achismos. E os SIG são ferramentas maravilhosas quando bem usadas. Na arqueologia profissional, o SIG não é só um programinha de desenhar mapas bonitos. Ele é um banco de dados analítico pesado. Cruza achados com topografia, né? Isso. Calcula custos de locomoção de um bairro para o outro, analisa linhas de visão, tipo o que dava para enxergar da porta de um edifício específico. Ele revela dinâmicas invisíveis ao olho nu. Mas a crítica revela uma realidade metodológica bem mais frágil na tese, certo? Na prática, o que ele fez com esse software todo? Basicamente, ele reempacotou material velho. O parecer nota que a tese usa o SIG mais como uma vitrine visual. Como assim? O autor pegou as plantas baixas e as reconstruções publicadas pela Universidade de Yale lá nos anos 30 e importou isso para o ambiente digital. Ah, entendi. O software, que foi vendido no resumo como um motor inovador, serviu só de ilustração. Não gerou nenhum dado inédito que não desse para ver num mapa de papel impresso há 80 anos. Porque o argumento espacial da tese não é de todo absurdo, na superfície. A tese diz que a sinagoga ficava no mesmo quarteirão que banhos públicos, muito próxima de templos pagãos. Sim, eles dividiam Urus. Pois é, numa cidade murada, se as pessoas estão literalmente se esbarrando na calçada todo dia, ouvindo o barulho do culto do vizinho, sentindo o mesmo cheiro do mercado, não é razoável assumir que elas estavam se misturando culturalmente e criando esse hibridismo? Olha, isso levanta uma questão crucial sobre como a gente interpreta o urbanismo denso, seja na Roma antiga ou numa metrópole moderna. A tese comete o erro de confundir contiguidade espacial com intimidade cultural. Misturar espaço com afinidade. Exato.
O espaço dentro de uma cidade cercada por muralhas, no meio do deserto, é caríssimo. Os prédios crescem colados uns aos outros por absoluta restrição geográfica e necessidade de proteção, não por afinidade teológica. Faz todo sentido. Pensa só, apenas porque um prédio residencial divide a mesma parede com uma academia super barulhenta e uma churrascaria, isso não quer dizer que os moradores viraram fisiculturistas que só comem carne, né? Nem um pouco. As pessoas ocupam os lotes disponíveis. Estar encostado não significa absorver a crença de quem mora do lado. E o salto lógico que a tese dá com a arquitetura agrava muito isso. A sinagoga lá em Dura Europos é famosa porque passou por duas fases. Ela começou como uma casa adaptada, bem discreta, a fase 1. E depois vem a fase 2? Isso, na fase 2, ela absorve o lote vizinho, derruba as paredes e o espaço vira monumental, super decorado. Aí o autor olha para isso e conclui que a reforma prova que os judeus estavam se abrindo e assimilando valores dos vizinhos. Sendo que uma reforma num prédio pode significar coisas muito mais mundanas. Pode ser só um salto populacional. A comunidade cresceu, precisou de mais espaço. Ou enriqueceram com uma rota comercial. Exatamente. Ou até algo muito mais conservador. Imagina uma minoria religiosa cercada por um caldeirão cultural massivo de deuses greco-romanos, cultos imperiais. Construir um espaço monumental pode ser uma estratégia puramente defensiva. Uma forma de dizer, nós temos a nossa identidade, ela é sólida e não vamos desaparecer no meio de vocês. É um reforço das fronteiras identitárias, não uma rendição híbrida. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente falou da arquitetura, mas se entrarmos pelos portões dessa sinagoga monumental, o que impressiona são as paredes internas. Os afrescos, eles viraram a história da arte de cabeça para baixo. A sinagoga estava coberta do chão ao teto, com pinturas incrivelmente detalhadas. E a análise visual dessas pinturas é o grande pilar do trabalho do autor. Ele gasta uma energia imensa ali. E o que tem naquelas dezenas de painéis? Cenas inteiras do Antigo Testamento. Moisés dividindo o Mar Vermelho, a travessia do Êxodo, o rei Davi. E como o autor olha para cenas bíblicas e argumenta que isso é prova cabal do tal hibridismo em ação. Ele foca muito nos elementos estilísticos. Por exemplo, ele nota que Moisés e outras figuras estão desenhadas vestindo roupas típicas helenísticas, tipo o imatom grego, que é aquele manto. Certo. Ele observa que o sombreamento e a postura das figuras usam a linguagem visual greco-romana. Aí a tese diz que vestir os patriarcas com a moda grega materializa o terceiro espaço pós-colonial. Peraí, tem algo profundamente contraintuitivo aí? Se uma comunidade decide gastar uma fortuna contratando artistas para pintar passagens exclusivas da memória bíblica, a própria história de libertação do seu povo, isso não é a afirmação de identidade mais gritante possível? É o que qualquer um pensaria, né? Se eles estivessem realmente num processo de mistura profunda, a gente não devia encontrar deuses gregos pintados junto, tipo um Zeus do lado do rei Davi. Essa é a ferida aberta que o parecer crítico expõe. Os avaliadores apontam um problema gravíssimo de raciocínio circular na interpretação da arte. Como assim, raciocínio circular? O método do autor não tenta separar o que é a descrição objetiva do painel e o que é a extrapolação da teoria. Como a teoria exigia achar diálogo intercultural, ele transforma elementos supernormais da vida em evidências de fusão teológica. Entendi. Então, só porque o pintor local aprendeu a desenhar mantos gregos nas oficinas da cidade. O fato de Moisés vestir esse manto vira uma revolução teológica. A teoria já tinha determinado a resposta antes da pergunta ser feita. Isso mostra uma falta de parcimônia bem assustadora no método. Faltou o famoso pé no chão, né? Totalmente. Uma leitura mais sóbria veria que os judeus de Dura Europos só estavam usando o vocabulário visual disponível na época. Afinal, não existia uma escola de artes plásticas puramente judaica ali na Síria romana. Eles usaram o que tinha na prateleira para contar uma história radicalmente particular. Usar a estética da época para glorificar o Deus de Israel numa cidade cheia de templos pagãos não é diluição, é demonstração de força. E adaptação ao ambiente para preservar a essência, não para criar uma confusão identitária. Bom, até aqui, a estrutura da tese já sofreu abalos fortíssimos. A teoria foi considerada inadequada, a topografia foi mal interpretada, as pinturas sofreram um interrogatório coercitivo para confessar um hibridismo. E ainda tem a viga mestra de qualquer reconstrução histórica:
a linha do tempo. Exato. Porque para provar que uma cultura influenciou a outra, que a fase 1 causou a fase 2, é preciso ter controle absoluto sobre as datas. Saber quando as coisas aconteceram. A arqueologia histórica vive e morre pela cronologia. Se as datas não são precisas, toda a cadeia de causa e efeito derrete. E o parecer é muito letal ao apontar como o autor lida com o tempo. O mais curioso é que lá no começo, o autor parece super ciente do problema das datas em Dura-Europos. Sim, existe uma oscilação dramática no texto da tese. Nos capítulos iniciais, ele é super prudente. Admite que a datação do lugar é um quebra-cabeça. Muitas construções são datadas com base num pedaço de cerâmica ou numa moeda perdida. O que dá margens de erro de décadas, né? Pois é, tem debates infindáveis entre especialistas para saber se um prédio é 50 anos mais velho que o outro. Reconhecer isso no texto é sinal de maturidade metodológica. E na hora de comprovar a teoria central? É aí que a prudência evapora misteriosamente. Quando chega o momento de provar que a vizinhança pagã influenciou a expansão da sinagoga, o autor trata essas datas nebulosas como se fossem certezas matemáticas. Nossa! Ele constrói sequências narrativas complexas, dizendo que a comunidade reagiu ao templo de Mitra e por isso fez uma alteração na rua. Tudo apoiado em datas que ele mesmo tinha dito que eram estáveis 100 páginas antes. É literalmente construir um castelo de cartas num dia de ventania. Se alguém tira a certeza de uma única data na base, todo o argumento de influência desmorona. Exatamente. Se o tal templo vizinho for redatado para 50 anos depois da sinagoga, a narrativa de diálogo espacial vira pura ficção. E parece que, como se não bastasse forçar a cronologia da cidade, o autor dá um passo ainda mais longe na conclusão geral. Ele tenta estender essa fragilidade para fora dos muros da cidade. O tamanho do salto interpretativo no final é vertiginoso. Dura-Europos é um acidente arqueológico maravilhoso, mas estatisticamente é um ponto fora da curva total. Uma cidade fronteiriça no meio do deserto. Sim, no meio de 2 impérios em guerra constante. Mas mesmo assim, a tese pega essas descobertas super frágeis e propõe que elas sirvam de paradigma universal, de modelo para repensar como todo o judaísmo da diáspora interagiu com o helenismo do mundo inteiro. O velho pecado de transformar uma exceção rara em regra universal. Só porque alguém encontra um pinguim sobrevivendo num zoológico climatizado lá no meio do deserto de Nevada, essa pessoa não pode propor que as leis da biologia devem ser revisadas porque pinguins adoram o calor. Uma analogia perfeita. A exceção só mostra que a vida é criativa num contexto específico. Não apaga o fato de que a espécie inteira vive no gelo. Tentar aplicar esse modelo isolado como regra geral é forçar a realidade demais. O que torna a leitura desses pareceres uma experiência tão reflexiva é ver como a verdade histórica foi vítima do excesso de ambição. O mais honesto, embora talvez não tão chamativo, seria concluir que Dura-Europos revela uma minoria sendo incrivelmente criativa para sobreviver. Manter a memória viva e prosperar num dos lugares mais cosmopolitas e perigosos da época, isso já é um feito colossal de resiliência. Mas em vez de se contentar com esse espetáculo humano real, a pesquisa inflou os dados para tentar forjar uma revolução teórica. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Lendo as críticas, fica claro que não se trata de destruir o pesquisador. Tem méritos ali que os pareceres reconhecem. O levantamento bibliográfico é gigante. E a coragem de cruzar arqueologia pesada com história da arte é algo que a academia precisa incentivar. O problema letal foi a arquitetura mental. O desejo irrefreável de usar dados do passado, não para entender o passado, mas para validar uma pauta e uma lente teórica de hoje. O grande aprendizado ultrapassa os muros da universidade. É sobre desenvolver uma leitura sóbria do mundo. O conhecimento não avança quando a gente tortura a realidade até ela concordar com as nossas ideias brilhantes. Exige a humildade de parar exatamente onde as evidências param. Mostrar comércio entre vizinhos é provado por muros e moedas. Transformar isso num híbrido pós-colonial é ficção. O limite da evidência tem que ser o limite da afirmação. Com certeza. E isso deixa uma semente de inquietação fantástica para quem está escutando.
A gente acabou de ver como um profissional treinado, com acesso direto às escavações, conseguiu inconscientemente moldar pedras e pinturas para servirem de espelho para uma crença que ele já tinha. Sem nem notar o que estava fazendo. Pois é. Se esse nível de distorção dos fatos ocorre no silêncio e no rigor técnico de um doutorado, imagina nas coisas do dia a dia. Qual é a chance de que as planilhas de métricas corporativas, as estatísticas de reuniões de negócios ou os gráficos que sustentam as manchetes de política não estejam sofrendo a mesma tortura agora mesmo? É de se pensar. Apenas para confirmar o viés de quem preparou o slide. Fica a reflexão de que talvez a nossa maior ferramenta de descoberta não seja o acúmulo de mais e mais dados, mas sim a disposição de deixar que a realidade destrua as nossas teorias favoritas.